A ideia de que as instituições brasileiras não estão funcionando é uma ideia que também tem origem no nosso complexo de vira-latas, que Nelson Rodrigues identificou com tamanha clareza. Vale lembrar duas coisinhas importantes de Nelson Rodrigues, quando ele afirmou que o brasileiro cuspia em sua própria imagem. Ele comentou a final da Copa de 50 no Maracanã, e ele disse que os brasileiros levavam butinadas de Obdúlio Varela em campo e se comportavam de maneira humilde diante daquelas butinadas, porque tinha-se essa visão, né? O argentino, o Uruguai, em 1950, muito mais poderosos, países com maior renda per capita, países que deram certo, e o Brasil não dera certo. E o Brasil não enfrentou o Uruguai de igual para igual ali. Quando, um pouco antes da Copa de 58, há crônicas de Nelson Rodrigues, elogiosas a Pelé, dizendo: olha, o Pelé entra em campo sem humildade alguma. Era assim que o brasileiro deveria ser, não ter humildade. Mas não é aquela humildade, ele se referia à humildade subserviente, a humildade de quem acha que o país não dá certo, que o país não deu certo. Essa ideia de que as instituições não estão funcionando está arraigada em nosso complexo de vira-latas. Nós achamos que as instituições americanas funcionam, que as instituições alemãs funcionam. Ninguém nem conhece as instituições alemãs, mas acha que funcionam. Que as instituições britânicas funcionam, que as instituições espanholas funcionam, mas também ninguém conhece as instituições espanholas. Agora, a brasileira que nós conhecemos, nós achamos que não funcionam. A principal característica institucional do Brasil é o poder dividido. Nenhum governante chega na presidência da República e faz o que quer. Quando ela deixar de funcionar, o governante vai fazer o que ele quer. E Bolsonaro não consegue. Fernando Henrique não conseguiu, Lula não conseguiu, Dilma não conseguiu. Para você conseguir uma parte do que quer, tem que ceder outra parte, porque é necessário negociar com todas as outras instituições. A prova do Enem mostra isso. Não significa que a prova que vem, do ano que vem, não venha a ser com temas extremamente conservadores. Mas isso mostra que um governo não consegue dominar tudo de uma hora para outra. Todo governo eleito, tem um vídeo aqui que eu trago neste meu canal. Por que o TSE não caça o Bolsonaro em função das fake news? Tá? O governo foi eleito, eleição é uma coisa séria. Eleição tem 140 milhões registrados, 115 foram às urnas, 100 milhões de votos válidos. Não dá para chegar a 7 juízes e dizer, não, o que os 100 milhões foram às urnas com seus votos válidos escolheram não vale mais daqui para frente. Não é assim. Seria um absurdo. As instituições não estariam funcionando se 7 juízes caçassem, sem razão alguma, um governo eleito pela maioria. Tá? Isso daí, quem defende isso, não tem a menor dúvida, não está prezando o voto. Nós temos que prezar o voto. A principal característica institucional de uma democracia é o voto. O voto é quem dá poder. É o voto que dá poder. E as instituições moderam o poder. Então a maioria governa, mas não pode passar por cima dos direitos das minorias. E as instituições brasileiras asseguram isso. Então, por um lado, tem o complexo de vira-lata, complexo de inferioridade, da mídia falar que as instituições não funcionam no Brasil, da mídia falar que o Brasil não dá certo, da mídia falar que o Brasil é um fracasso, da mídia falar que o Brasil é pior do que os outros países. É muito mais complicado você dizer, olha lá, as instituições estão funcionando. E uma outra coisa que orienta esse diagnóstico, que no meu entender é errado, de que as instituições não estão funcionando, é o partidarismo. Se hoje tivesse eleição presidencial e ganhasse o Haddad, as mesmas pessoas que ontem estavam dizendo ou diziam que as instituições não estavam funcionando, no dia seguinte ao resultado eleitoral dizer que as instituições estão funcionando. Não é assim. Instituições não são coisas que deixam de funcionar em 2 dias, em 1 ano, em 2 anos, 3 anos, 4 anos e passam a funcionar em 1 dia, 2 dias, 1 mês, 3 anos ou 4 anos. Você destruir instituições leva décadas, da mesma forma que leva décadas construir, porque as instituições são coisas muito grandiosas. Acompanhem o trabalho do Congresso Nacional, acompanhem o trabalho do Tribunal de Contas da União, acompanhem o trabalho do STF. As instituições estão funcionando.
Então as pessoas partidarizadas acham que o STF tem que pegar, investigar e prender o presidente da República. Peraí, não é assim. Se fosse assim, as instituições não estariam funcionando. Porque se fosse assim, o que seria feito com este presidente da República pelo STF poderia ser feito com qualquer outro presidente da República, desrespeitando o voto e a vontade da maioria. Então não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam. O STF pode e deve sim investigar um presidente da República, mas é necessário que haja evidências, não as evidências que na primeira vista, né, até de maneira inquisitorial, não é isso? Onde a fumaça, fogo. Então, na hora que tem uma pequena coisinha, a pessoa diz, não, tá condenado, foi ele que matou. Não é assim. Não é assim para ninguém. Eu entendo que haja oposição e que a pessoa odeie o Bolsonaro, mas o fato de odiar o Bolsonaro não significa que isso autorize a você abrir uma investigação de uma coisa seríssima sem as evidências muito concretas e muito fortes de que ele será realmente o mandante do crime lá da Marielle. Enfim, as coisas não são assim. Então, existe complexo de vira-latas e existe partidarismo. Quando as duas coisas se juntam, aí a pessoa realmente vai achar que nada funciona no Brasil. Então alguém muito de esquerda que sofre do complexo de vira-latas vai dizer nenhuma instituição funciona, porque Bolsonaro está lá, a pessoa que tem essa visão extremamente partidarizada do mundo, as instituições pararam de funcionar no dia que Bolsonaro foi eleito. E aí, se essa pessoa ainda sofre do complexo de inferioridade que Nelson Rodrigues chamou a atenção, aí você esquece. Não tem quem persuada essa pessoa que as instituições funcionam. Só quando a esquerda ganhar o poder, aí elas voltam a funcionar da noite para o dia. Ou seja, não é análise, é uma visão partidária e dogmática da realidade. É isto que eu busco combater com as minhas falas nesse meu canal.